Aleluia, aplauda o Senhor. Que Cristo maravilhoso, que cruz gloriosa. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Aleluia. Vamos olhar agora para as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Diga as 7 últimas palavras. 7 é o número perfeito de Deus, representa completude e totalidade. Nessa orientação que Deus nos deu, você está se deparando com o número 7 repetidamente. Atravessamos os 7 dias de arrependimento, depois os 7 dias de consagração, e entramos agora no último bloco de 7. Esse 7 é o número da perfeição, o número da completude. Quando nós nos encontramos com 21 dias, 3 vezes 7, nós temos a perfeição da perfeição, a completude da completude. E certamente você que está conosco estes 21 dias, quantos testemunhos de milagres, não apenas na área física, mas também emocional e em outras áreas. Mas hoje vamos continuar olhando para a cruz. Por 7 dias, nós ungimos o mundo, ungimos-nos a nós mesmos e terminamos com as 7 unções dos pés, das mãos, dos ouvidos, dos olhos, da mente, da cabeça, simbolizando uma santificação total. E agora vamos às 7 últimas palavras que Jesus proferiu na cruz. Certamente, se alguém sabe que está para morrer, vai fazer declarações muito importantes. E a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é a pedra angular da nossa fé. Leia conosco. É o símbolo escolhido da fé cristã. Graças a Deus. Agora vemos como a cruz vazia, porque a aparente tragédia para o bem e a aparente vitória do mal foi derrubada pelo poder e propósitos de Deus no triunfo da ressurreição de Jesus. Aleluia! A primeira palavra que Jesus profere na cruz tem o foco do perdão. Vamos proclamá-la? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Perdoa quem? Perdoa os discípulos que bateram retirada. Perdoa as autoridades religiosas que o entregaram à morte. Perdoa o discípulo traidor que o vendeu por 30 moedas de prata. Perdoa as autoridades romanas, a Pilatos, os seus algozes que estão ali. Perdoa quem? Perdoa a todos. Perdoa a você. Perdoa a mim. E essa primeira palavra da cruz é uma palavra de perdão. Apesar da sua agonia, apesar de tudo quanto dominava em dor e naquele momento atroz, diante dos que o odiavam e o desprezavam, em sua infinita misericórdia, Jesus os ama. E o amor perdoa. A palavra de Deus diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E assim, Jesus está oferecendo a todo e qualquer pecador o perdão. Jesus estava cumprindo a profecia de Isaías 53:12. Leiamo-la. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Está ele aqui na sua função sacerdotal, intercedendo pelos transgressores, pedindo perdão. E a maravilha desta palavra da cruz é que existe o perdão. Existe o perdão para você, existe o perdão para mim. Senão não haveria esperança para nós.
como ouvimos o grupo Plenitude cantar, há perdão na cruz. E neste momento levante as suas mãos. Este é um período de adoração. Adore-o pelo perdão. Senhor Jesus, tributamos-te honra e glória. Nós merecíamos o inferno, merecíamos a destruição, mas olhamos agora para a cruz e ouvimos a tua voz declarando: Pai, perdoa-os. E nós nos incluímos nesta oração. Foi por mim, por isso dou-te graças, honras, louvores, porque me perdoaste. Eu posso chegar diante de ti sem nenhum complexo de culpa, como se nunca houvera pecado. Graças, exaltado sejas pelo teu perdão. Aleluia. A segunda palavra da cruz tem a ver com salvação. Jesus está na cruz e ali estão dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Começam a zombar dele, mas repentinamente um deles muda o tom, quando nós olhamos para todos os evangelhos. E ele diz: Senhor, e diz para o seu companheiro: tu nem a menos temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Nós estamos aqui porque as nossas faltas merecem, mas este nenhuma culpa tem. E ele olha para Jesus e diz: lembra-te, ó Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus que vamos ler está na tela: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! O que isso vai nos falar? A salvação está disponível. Este homem está na 11ª hora. Esta 11ª hora é um lembrete para todos nós que nunca é tarde demais para nos curvarmos diante dele e recebermos a sua salvação. Podemos pedir o perdão para os pecados mesmo no último instante. A segunda coisa que queremos destacar é que Deus não apenas vê o mundo inteiro. Quando ele faz a primeira declaração, Jesus, ele está vendo o mundo inteiro. Perdoa-os, perdoa a todos, perdoa a humanidade. Jesus estava abrindo o caminho. E nós vamos ver esta oração de Jesus respondida quando desce o Espírito Santo e logo na primeira pregação 3.000 se convertem, porque veio o perdão. Pedro os acusa de assassinos, mas logo os seus corações se compungem e perguntam: o que faremos? E Pedro diz: arrependei-vos. Eles se arrependem e a oração de Jesus do Calvário é respondida. Mas agora, neste que está ao lado de Jesus na cruz, vamos ver que o amor de Deus não apenas pensa no universo, como nós temos pensado aqui nas nações, tribos, línguas, povos, e deixamos este globo aqui em memória diante de Deus, mas Ele pensa no indivíduo, Ele pensa em você, Ele o conhece, Ele a conhece pelo nome, pelo seu nome. Você não é alguém perdido no universo, e apesar de existirem bilhões de criaturas, Ele conhece a cada um de nós pelo nome. Diz: nas palmas da minha mão te tenho gravado. A profecia de Isaías 53:12 cumpre-se ali na cruz. Foi contado com os transgressores. Ali Jesus está sendo crucificado entre dois malfeitores. A cruz era o lugar dos malfeitores, era o lugar dos pecadores, dos bandidos, dos revolucionários. Jesus naquela cruz está cumprindo cada uma das profecias a seu respeito. E ali ele está contado entre os transgressores. Leia, por favor, esta declaração, que ela cale fundo dentro do seu espírito. Nenhum homem está além da esperança de redenção, em cuja alma ainda permanece algum temor de Deus.
Esta é a lição que extraímos da segunda palavra de Jesus. Chegar a hora da decisão para os dois. Quando se tratava da escolha da rebelião ou do arrependimento. Aqueles dois ladrões moribundos tinham essa chance. Sua decisão naquela hora extrema seria uma decisão irrevogável. Ou agora, ou nunca. Ou uma força de atração para a vida eterna, ou uma força de atração para a perdição eterna. Hoje é dia de decisão. Não sabemos quanto tempo viveremos sobre a terra. A salvação está sendo oferecida a toda a humanidade. E no meio de todo esse juízo que tem vindo sobre a terra, a graça e a misericórdia de Deus estão também estendidos e a pregação do Evangelho ecoa por todo o universo. Algumas verdades maravilhosas a extrair desta segunda palavra. Primeiro, por favor, leia. Esta palavra da cruz nos lembra que o pior pecador pode ser salvo. Deus não está impressionado com a hediondez do pecado do ser humano. Ele está mais impressionado com o poder de salvar o mais indigno dos pecadores. Segundo, a salvação não depende de cerimônias religiosas, boas ações ou qualquer contribuição do homem. Em que situação está este homem? Ele não tem tempo, ele não vai descer da cruz, ali ele vai morrer. Não há espaço para ser batizado, não há espaço para ir a algum templo. Não, isso deixa-nos claro que a salvação é exclusivamente pela fé no sacrifício remidor na cruz do Calvário. Não depende do que eu faço, depende do que Ele fez. A terceira palavra tem a ver com o amor. Ela é dirigida à sua mãe. Quando Maria foi com José apresentar Jesus no templo, veio a palavra profética por Zacarias: uma espada atravessará a tua alma. Naquele momento na cruz, Maria está sofrendo esta espada, atravessando a sua alma, em angústia, sofrendo, vendo o seu filho ali despido naquela cruz. E Jesus, na terceira palavra, vai revelar a profundidade do seu amor. O amor pela sua mãe, aquela que o amamentou, aquela que cuidou dele. Ali, diante dele, está João, chamado discípulo amado. João, esse discípulo que retrata tanto o amor de Deus, chamado discípulo do amor. Os outros haviam desaparecido, mas este discípulo que amava tanto a Jesus ali permanece. E Jesus olha para Maria, e vamos ler o que Jesus diz: mulher, eis o teu filho. E depois ele se volta para João e diz: eis a tua mãe. Jesus aqui revela um amor e está iluminando os relacionamentos vistos na cruz, especialmente o amor, a despeito da sua dor, do seu sofrimento. Jesus tira os olhos de si mesmo e contempla aquele sofrimento. Agora é interessante, ele não diz: mãe, eis aí o teu filho. Ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento, Jesus, ao dizer mulher, quer que Maria transicione, não olhe mais para ele como um filho, e que ela tem que sofrer pelo seu sofrimento, mas ela possa olhar para ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está ali sendo o sacrifício vivo para ser o Salvador dela mesma e do mundo inteiro. Mudar de visão. O discípulo amado imediatamente entende e se retira para cuidar de Maria.
Aleluia. No cerne de todos os nossos desejos está o amor que Jesus nos deu na cruz. E a partir desta cruz, ao manifestar o seu amor, levante o seu olhar para Ele e levante as suas mãos. Encontre-se com este amor. A maior necessidade que o ser humano tem é de amor. Ninguém cresce saudável se não receber o amor. A personalidade é totalmente distorcida, porque Deus é amor. Esta é a essência do seu ser. E como fomos feitos à imagem de Deus, a nossa maior necessidade é de amor. E como tantas vezes não temos esse amor dos nossos pais, porque não temos pais perfeitos, há um vazio na alma. Mas nesta tarde olhe para a cruz. E ao encontrar-se com este amor que Ele manifesta a João, esse quadro de amor, porque João também o ama profundamente, encontre-se com o amor que brota da cruz. Maior amor não há do que este, Jesus disse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Mas Paulo acrescenta: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Receba nesta hora o amor que cura. Aleluia. Sinta-se envolvida agora por esse amor e erga suas mãos e o adore. Amar é adorar. Vamos responder em amor. Ó Jesus, mergulhados nesta demonstração de amor, queremos também derramar o nosso amor diante de Ti. Eu pertenço a Ti, Tu pertences a mim. Eu Te amo com todas as forças do meu ser, até as minhas células gritam: eu Te amo, Jesus, eu estou apaixonado por Ti. Teu amor me conquistou, Teu amor me prendeu. Para sempre pertenço a Ti, para sempre viverei para Ti. Oh amor indizível, eu olho para Ti nesta cruz, sangrando, sofrendo e ainda assim preocupado com os outros, pensando em nós. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor e a Ti a adoração. Aleluia. A quarta palavra que Jesus profere na cruz tem a ver com a expiação. Trevas vêm sobre a terra e Jesus vai gritar ali na cruz. Gritemos com Ele: Deus meu, por que me desamparaste? O que é que está ocorrendo? Jesus Cristo é o bode expiatório, como ocorria no dia de Yom Kippur, no dia da expiação. Os pecados de todo Israel eram simbolicamente transferidos para Ele. E então ali havia o bode que era levado ao deserto sozinho. Aquilo era um tipo do que ocorreria com Jesus. Como vimos aqui, no 7º dia de consagração e no dia em que a ceia do Senhor foi celebrada, que quando Jesus comeu conosco aquele pão e bebeu o cálice, estes dois elementos que falam de uma ceia de aliança, através da qual minha vida entra na tua vida entra na minha. Ao partilhar da refeição da aliança de sangue, o que era nosso foi transferido para Ele, nosso pecado foi transferido para Ele. Não apenas o meu pecado, iniquidade, raiz do pecado, mas todas as maléficas consequências depois desta ceia são transferidos para Ele, e Ele vai agora ao lugar do sacrifício, para que a sua morte e o sangue vertido venha para a expiação dos meus pecados, para que eu seja perdoado, para que eu seja purificado,
Portanto, esta palavra que Jesus profere na cruz é o lugar da expiação. Na realidade, ele está citando na cruz o Salmo 22. Por que Deus o desamparou? Porque quem está ali é o meu pecado. Quando naquela ceia ele tira suas vestes e como com os discípulos, ele toma sobre si as nossas vestes de pecado. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Era eu quem estava ali, era você quem estava ali. Por isso, Deus virou as costas. E não era essa experiência que Jesus temia quando estava no Getsemane? Ele que viver eternamente em comunhão com o Pai. Agora vai sentir a dor da sua ausência. Ele que provou todo tipo de abandono pelo qual nós passamos desde o ventre materno. Ele sofre agora o mais terrível de todos os abandonos, o abandono do Pai. Ele pode experimentar naquele momento a dor que nós sentimos na nossa perdição, na nossa distância de Deus. O Salmo 22, que é o tema da sua oração na cruz, é de onde encontramos isso que ele profere na cruz. Lá já estava escrito. Era uma profecia messiânica, um salmo messiânico. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás afastado de me auxiliar e das palavras do meu bramido? Porque o pecado do mundo inteiro, o terrível legado da queda da humanidade foi depositado sobre ele naquela cruz. E isso leva-nos a absorver algumas lições. Primeiro, Deus conhece a nossa solidão. Ele a experimentou no mais alto grau. Querido, querida, escute. Deus conhece a sua solidão. A solidão independe do que nos cerca. Alguém pode estar no meio de uma multidão e trazer na alma uma profunda solidão. A ausência de aceitação, de amor, de aprovação. Jesus ali na cruz, ele prova o que é estar só. Você já se sentiu só? É possível que alguns de vocês, enquanto estão aqui nos ouvindo, estejam passando por um período de solidão. Nessa quarentena, quantos estão sozinhos em casa? Sem ninguém, às vezes idosos. Onde está a família? Ninguém vem visitar, ninguém aparece, e de repente a alma entra numa solidão profunda e sombria. Ele conhece. E tudo quanto ele sofreu, que faz parte das mazelas que sofremos, consequente do pecado, ele vem para nos ajudar. Em segundo lugar, enquanto estava na cruz, ele sentiu uma terrível separação do Pai. Por quê? Porque levava os pecados do mundo. Os seus, os meus. Leia, por favor, a declaração que está na tela. Enquanto sua dor física era grande, sua dor espiritual era ainda maior. Mas Jesus sofreu de bom grado pela alegria que lhe foi apresentada, sabendo que através do seu sofrimento nunca seríamos separados de Deus. Levante as mãos e dê glória. Graças, Jesus, tu foste abandonado para que nós fôssemos aceitos. Tu ficaste sozinho para que nós entrássemos em comunhão contigo. Nós olhamos para aquela cruz e ouvimos o teu grito de dor: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa do meu pecado. Esta foi a tua maior dor. Este foi o teu maior sofrimento. Porque abandono maior não existe
do que o abandono do Criador. Mas hoje, oh Pai, oh Redentor amado, adentramos a Tua presença com gratidão, sabendo que somos aceitos, que podemos chegar diante do Teu trono de graça, com confiança, sabendo que Tu nos socorres, que Tu nos aceitas. Tua palavra declara: chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós. Na Tua presença, a plenitude de alegrias, a Tua destra, delícias perpetuamente. Adoramos-te na Tua presença. Jesus, em Tua presença. Yahvé, em Tua presença. Ó Deus triuno, seja exaltado acima dos céus, em toda a terra esplenda a Tua glória. Adoramos-te sob o impacto deste abandono, para que nunca fôssemos abandonados. Soa ao nosso coração as palavras: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Aleluia. Escute as palavras do Senhor para você, filho, filha: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que tu andes pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo no vale. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarás, porque eu te sustentarei e construirei uma ponte sobre teus pés. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque a minha proteção e presença estará ali. Nem chama haverá em ti. Eu sou Yahvé Shammah, o Deus sempre presente. Aleluia, aleluia. Quinta palavra de Jesus tem a ver com sofrimento. Tenho sede. Vamos dizer: tenho sede. Esta é a quinta palavra e serve-nos para dizer do sofrimento atroz. A morte de cruz era uma morte lenta, era uma morte horrível, em que a pessoa, numa posição terrível, sem beber, sem comer, os lábios inchavam, via uma febre, uma sede indizível. E diferente do que outros que eram colocados na cruz, morte de cruz, Jesus foi realmente varado com cravos, com pregos. E na realidade não é a figura que a gente tem. Os pregos eram colocados no pulso, e eles sabiam que aqui tem um nervo que vai subindo, e quando aquele cravo penetrava, rasgava, de tal maneira que, para que ele se sustentasse, ele teria que buscar uma respiração, e os seus pés não eram um prego em cima de cada um, os dois juntos, de tal maneira que esse esforço terrível do nervo, do tendão que está varado e dos pés, ora, Jesus tinha que alternar entre arquear, que dor insuportável, e os pés, para poder respirar. Ele estava cumprindo o que diz o Salmo 22, versos 14 e 15, leiamos: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas, a minha força se secou como um caco, e a língua grudou-me no céu na boca. Tu me lançaste no pó da terra. O salmista descreve
exatamente o salmo que ele recitou na cruz. Como é que ele está? Qual é o nível do seu sofrimento? Como água derramada, ossos desconjuntados, coração como cera que derrete, suas entranhas derretidas, água saindo dos seus pulmões, e a língua de sede, de secura, gruda ao céu da boca. Houve um momento em que deram-lhe a beber um fel, que era como um golpe de misericórdia com alguma droga, mas Jesus recusou. Todavia agora ele diz: tenho sede. Também ele está cumprindo o que está no Salmo 69, verso 21. Leiamos: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. É exatamente esta hora, quando ele diz: tenho sede, alguém levanta uma esponja com vinagre, e ele cumpre a escritura. Ele precisava daquela, fosse lá o que fosse, para molhar os seus lábios, porque ele ainda tinha 2 palavras para proferir na cruz. Então ele cumpre esta palavra: deram-me fel e também a beber vinagre. Ele bebeu vinagre. E aqui Jesus também está demonstrando que entende o sofrimento humano. Sim, queridos. Qual é o nível do seu sofrimento? Nenhum de nós pode chegar ao nível de sofrimento que se compare ao sofrimento de Jesus. Mas ali naquela cruz, ao proferir tenho sede, ele transmite para nós uma mensagem: eu conheço os teus sofrimentos, eu sei o que é dor, eu sei o que é sofrer. E ele entende as nossas necessidades físicas, não apenas as emocionais, mas também as físicas, as dolorosas. Em João 4,14, Jesus declarou: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Far-se-á nele uma fonte de água viva que salta, que jorra para a vida eterna. Ele que é água viva, ele que tem água que nos projeta para a eternidade, está naquela cruz com sede. Tudo porque ele é o sacrifício que carrega sobre si os nossos pecados. Mas deste terrível sofrimento brotará para nós o alívio, a vitória. Aleluia! Levante as suas mãos e louve, porque Ele é um Salvador capaz. Jesus, Tu sofreste tanto, Tu és um Salvador capaz. Queremos louvar-te, engrandecer-te, adorar-te, glorificar-te por essa realidade de que conheces a nossa dor, conheces a nossa necessidade. És um Salvador misericordioso, compassivo, porque Tu mesmo provaste a dor amarga do pecado, era nossa, era o nosso lugar. Nós só queremos Te exaltar por tão grande misericórdia. Aleluia. A sexta palavra, aleluia, a sexta palavra que Jesus vai proferir na cruz é uma palavra de triunfo, é uma palavra de vitória. Aleluia. Ali na cruz, diz a palavra de Deus, que Jesus brada em alta voz. Será que você pode dar volume à sua voz, que ecoe no universo inteiro, que a terra ouça, que todas as nações da terra ouçam a sétima declaração da cruz, o grito do Cordeiro de Deus: está consumado. Tetelestai,
tetelestai, tetelestai, tetelestai. No grego é uma só palavra. É um termo comumente utilizado pelos comerciantes para significar que o preço está totalmente pago. Pago. É o carimbo de pago. Não há mais dívida. Aleluia! O que é que está consumado? A obra da redenção, levando Ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras ali na cruz somos sarados. Ele riscou, como diz Paulo, o escrito de dívida que era contra nós no livro da conta dos nossos pecados, as dívidas dos nossos pecados. Ele carimbou com seu sangue ali na cruz. Tetelestai, está pago, não há mais dívida, não há necessidade de outro sacrifício. Uma vez por todas, o preço foi pago. Em Hebreus, no capítulo 12, verso 2, leiamos: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Ele sabia, ele consumou, por isso não se importou de sofrer a vergonha e a dor, porque ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Queridos, vamos fazer algumas declarações. Primeira, juntos: a morte de Jesus na cruz foi tão eficaz e tão final que ninguém precisaria adicionar nada ao que ele havia feito. Segundo, Jesus não precisaria voltar a morrer novamente pelos pecados da humanidade, ou de ninguém mais. Terceiro, nenhum homem precisaria complementar a obra de Jesus com suas próprias atividades religiosas, ou esforços para ser visto como justo perante Deus. Quarto, o que Jesus fez foi suficiente e absolutamente eficaz. Ele completou sua missão de morrer pela humanidade perdida. Aleluia! E essa, queridos, é a própria essência do Evangelho. O Redentor pagou o preço. Diga: o Redentor pagou o preço pelo meu resgate. Aleluia! A salvação foi obtida para todos aqueles que aceitam, todos aqueles que abraçam o sacrifício. Leia agora a declaração: um sacrifício completo, perfeito e suficiente, oblação e satisfação pelos pecados do mundo inteiro. Sim, diga isso com convicção. Sim, a vitória sobre o pecado na cruz. Aleluia! Mas não somente isto. Ao morrer, Jesus também selou o destino de Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele derrotou a Satanás na cruz. Aleluia! Foi através da sua morte, como diz Hebreus 2,14, leiamos o que está em amarelo, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, porque ele não apenas está agora ali entre os céus e a terra, vertendo a última gota do seu sangue, em poucos instantes ele há de morrer, sim, mas a morte não terá poder de o reter na sepultura. Aleluia! E amanhã, na viração do dia, porquanto Jesus ressuscita nos primeiros momentos
do primeiro dia da semana que começa ao pôr do sol amanhã, celebraremos esta vitória sobre a morte. Aleluia, adore-o, porque a obra do Calvário está consumado, você não tem que fazer mais nada. Ó meu Cristo, todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora, todas as minhas fontes estão em ti, tudo está consumado, teu sacrifício é perfeito, glórias, honras, louvores para sempre ao teu nome, Cordeiro, que foste morto, mas vives, e compraste para Deus a cada um de nós pelo preço da tua morte vicária naquela cruz. Mas a sétima palavra fala de segurança. Jesus também brada em alta voz, vamos bradar com ele: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Pai. Antes de ele se entregar à morte, ele havia dito: Pai, não me deixa só. Mas agora na cruz ele diz: tu me abandonaste, porque ali estava o nosso pecado. Mas ao chegar ao fim desse período de abandono e de sacrifício, ele tem a certeza, aleluia, da vitória sobre a morte. Por isso é que o autor dos Hebreus diz que ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, súplicas a quem o podia libertar da morte. E Deus o ouviu. Mas que interessante, a primeira palavra da cruz, ele começa com Pai. E a última palavra, ele começa com Pai. Aleluia. É o lugar de segurança. Meu Pai, Papai. E ele nos disse como devemos chegar a Deus. Não como uma listinha de supermercado. Não a partir de uma necessidade, mas Pai. A imagem do amor. A imagem do Pai. A certeza de que eu procedo de Ti. Eu vivo por Ti. Eu retornarei para Ti. Aleluia. Ele sabia que o Pai havia aceitado a oferta. Essas palavras finais de Jesus foram de completa fé e submissão. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora, a alegria de Jesus encontra expressão nas palavras do Salmo 31:5. A diferença do que Davi escreveu e a de Jesus é que Jesus pôs Pai. Davi não. Ele toma este salmo e o usa, leiamo-lo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Tu me redimiste. O que Jesus queria dizer, a oferta foi aceita, a oferta pelo pecado foi aceita, o preço da redenção foi pago, o propósito de Deus foi estabelecido. E ainda no Salmo 31, 14 e 15, leiamos: mas em Ti confiei, ó Senhor, e proclamei, Tu és o meu Deus, os meus dias estão nas Tuas mãos. Aleluia. E essa atitude de Jesus de confiança estabeleceu um padrão para todos os seus seguidores. E é por isso que logo no início vamos encontrar Estevão sendo apedrejado até a morte. E ele encarna o Espírito que está em Jesus de segurança e de confiança e diz, passamos eco com Estevão: Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso fala de sua confiança em Deus, o Pai. Ele encontrou segurança em Deus.
E esse é o caminho que ele aponta para todos nós. Por quê? Leia. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Esta é a segurança. Aleluia. Glória a Deus. Ele parte para o Pai, fica 3 dias e 3 noites no sepulcro, mas há de ressurgir. Falaremos disto amanhã. Nós queremos, neste momento, levantar as mãos para o Pai e agradecer, porque podemos dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Oh Deus, como te louvamos nesta tarde, pela segurança, pela confiança, assim como Jesus pôde dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós dizemos nesta tarde: Pai, ao longo destes dias de Nissan, temos colocado as nossas vidas nas tuas mãos, temos nos consagrado, temos partido o pão e partilhado do cálice, renovando a nossa aliança. E louvamos porque tu infundiste em nós, sim, essa confiança não vem de nós mesmos, tu mesmo, pelo teu Espírito, tens colocado em nós essa certeza de que tu és poderoso para completar a obra em nós. Tu és poderoso para não nos deixar tropeçar, não nos deixar retroceder, não nos deixar cair, mas sustentar-nos até o dia eterno do nosso encontro para as bodas do Cordeiro. Graças, Senhor, graças. Mas, amados, a cruz do Senhor Jesus é o fundamento da nossa fé. O profeta Zacarias aguardava ansiosamente a vinda do Senhor, quando ele disse, e vamos repetir o que ele disse no capítulo 13, naquele dia, uma fonte será aberta à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Sim, uma fonte foi aberta na cruz do Calvário, pelas feridas infligidas no corpo de Jesus, uma fonte de vida aberta para purificar-nos de todo pecado, todo aquele que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho neste sacrifício expiatório, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pergunta: você já esteve na cruz? Você já chegou à cruz para experimentar o poder transformador desta obra redentora? Leia o que está na tela em amarelo. A cruz significava morte para Jesus, mas louvado seja Deus, é o lugar onde a vida é ministrada a nós, através ou a partir de sua morte. Permita que estas maravilhosas palavras de Jesus da cruz falem com você, alimentando-as em seu coração pela fé. Vamos lê-las absorvendo as 7 palavras. Pai, perdoa-lhes. Há perdão para você na cruz. Segundo, hoje estará comigo. Há salvação para você na cruz. Vamos trazer para a nossa pessoa. Mulher, eis aí o teu filho. Há amor para mim na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Há expiação para mim na cruz. Tenho sede. Jesus sofreu por mim na cruz. Está consumado. Jesus foi o vencedor do pecado por mim na cruz. E, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nossa vida hoje está nas mãos do
Senhor. A eterna segurança para você na cruz. Por isso, cheguemos agora à mesa do Senhor, renovando a nossa aliança, dizendo mais uma vez: eu abraço, Senhor, o sacrifício do Calvário. Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomando semelhantemente o cálice, deu graças e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado para a remissão de pecados. Fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Estamos nós hoje aqui, nesta festa de pães ázimos, celebrando a morte de Jesus no sepulcro, antevendo a sua ressurreição. Mas o que Ele nos diz, queremos destacar na ceia de hoje, que ali Jesus diz: até que eu venha. Até que eu venha. Por isso, nesta noite, nós vamos celebrar esta ceia, antevendo o regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está às portas. Temos olhado para o Calvário, o lugar que nos dá esperança, mas olhemos agora para o dia que vai chegar. A luz brilhará, a trombeta tocará, os mortos em Cristo ressuscitarão, porque Jesus ressurgiu, conquistou a morte, os mortos hão de ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, para irmos ao encontro com o Senhor nos ares. Parta o seu pão nesta hora. Aleluia, graças a Jesus. Tu és o pão partido para benefícios físicos, e nós absorvemos toda esta ministração das tuas últimas palavras na cruz. Nós as absorvemos, nós as deixamos ser introjetadas no mais profundo do nosso ser. Nós nos alimentamos de tudo quanto ali falaste, alimentamos-nos do teu perdão, da tua salvação, do teu amor, da tua expiação, do teu sofrimento, da tua vitória e da tua segurança. Tudo isso conquistaste por nós. Por isso, em profunda comunhão contigo, nós nos alimentamos de ti mesmo. Nós tomamos fisicamente este pão como um símbolo, mas dentro de nós, o nosso espírito unido a ti se alimenta pela comunhão através do Espírito residente em nós com a tua própria vida. Comamos deste pão. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, quando olhamos para o Apocalipse, é-nos relatado a batalha final entre o anticristo e os teus príncipes. Mas tua palavra declara a vitória do Cordeiro, a vitória que é nossa. Só os nossos ouvidos a declaração: os santos venceram. Os anjos travam as nossas batalhas, mas a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. E a palavra do seu testemunho. Este sangue que nos levará à glória. Este sangue, a marca do preço,
foi pago pela nossa redenção. Somos teus. Recordamos tua palavra naquela ceia, ao beber o cálice da redenção com os discípulos. Não mais beberei do fruto da vida, até aquele dia em que o beba novo convosco. Era um juramento de aliança. Nós antevemos agora as bodas do Cordeiro. E dizemos: Maranata. Diga: Maranata. Estamos te aguardando, Jesus, ansiosamente te esperamos. Nesta hora, levantamos este globo representando a humanidade inteira. Tua palavra diz que todo olho te verá. Todo olho te verá em tua segunda vinda, mas tu virás secretamente buscar a tua igreja. Deus, nesta hora clamamos para que se levante uma multidão, a última grande colheita de vidas na terra, para que não fiquem, mas possam ir ao encontro do Senhor nos ares. Antevendo a volta de Jesus. Aleluia. Bebamos do cálice.